As igrejas hoje andam feito maré. As igrejas hoje sobem e descem. As igrejas hoje, elas seguem e retardam. Mas isso tudo é por quê? O tempo já está determinado ou foi determinado? É porque Deus o escreveu assim? Ou é a nossa própria escolha? Nós vamos vendo que nas igrejas há muitas desculpas. O pastor não é bom, porque o pastor não prega bem, porque o pastor não é fiel, porque o pastor tem traição, porque o pastor... A palavra diz claramente que a salvação é individual. Se isso não bastasse, que a palavra é antiga, diga você que essa palavra é antiga. A salvação é individual. Diga você que já ouviu, pastor. A salvação é individual. Sim, você já ouviu a salvação individual, mas não está a pôr em prática. Por que tu tens de deixar de ir à igreja? Por que o amado irmão tem que deixar de ir à igreja? Só porque o pastor não é bom? Só porque o pastor não prega? Só porque o pastor fez aquela coisa, irmão? Se formos a ver, de maiores homens chamados, incumbidos à missão de Deus, também fracassaram. É por isso que tu vai à igreja todos os dias. É porque tu é o pecador. Não existe nenhum justo sequer sobre essa face da terra. Vamos ver o Saulo. O Saulo foi um grande pregador, mas também um grande assassino dos crentes, perseguidor dos crentes. Vamos ver o Jonah. O Jonah também, ao ser mandado para o Nínive, ele fugiu da presença de Deus. Fugiu para a Nínive, em vez de ir a Nínive, e passou para ir a Tarso. Vamos ver que são homens das grandes que pregaram a palavra, que salvaram algumas almas nessa jornada toda. E das maiorias. Vamos ver que o Moisés também. Quem diga que o Moisés foi justo, amém? Mas o Moisés, nas suas primeiras histórias, Moisés foi um assassino, matou alguém e depois fugiu da sua terra. E quando Deus, mesmo assim estava com ele, buscou de onde estava depois de fugir, tirou o seu inimigo no caminho que estava lá no Egito e começou de novo a renascer o Moisés para a palavra de Deus. Vamos ver o Pedro. Que gracinha! O Pedro, protegendo logo Jesus Cristo, ele tira a orelha daquele cuidadinho. Amém? Quem diga que isso é pouco, imaginação mesmo assim. Jesus Cristo diz: isso basta. Aleluia! Isso basta. Para a jornada de exige coragem. E a coragem, às vezes, nos leva ao erro. Amém? Vamos ver que o Noé também. Noé teve seus problemas. Depois de ser salvo, depois de tudo aquilo, ele passou a se embebedar simplesmente. Amém? Olha a graça de Deus. Vamos ver também que o próprio Abraão teve que mentir que essa aqui é minha irmã, deixando a sua mulher para poder o quê? Ganhar a vida, a proteção. Mas Deus, acima de tudo, estava com ele. Estava com ele. A quem você hoje julga justo? A quem você hoje diz que se fosse esse sim, sobre esta face da terra não haverá? Ou você passa a sua vida a ser descrente e ganha o inferno, ou você passa a sua vida pedindo a Deus para a sua libertação, para a sua salvação, para o seu espaço, porque ninguém ganhará um espaço para ti, só você mesmo. Então vamos ouvir aqui os 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 1, 21, diz aqui: Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela tua sabedoria. Prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Tu estás percebendo? Estás ouvindo? Amém? Estás ouvindo? A loucura da pregação qual é? A palavra de Deus. Porque salva não é o pastor perfeito, não é o pastor ricão, não é o pastor que se veste bem, não é o pastor eloquente, não é o pastor que aparenta ser, mas sim a palavra de Deus. É de lá que nós vamos ter a salvação. É de lá que nós vamos ter a salvação. Cabe a Cristo, cabe ao pastor, cabe a pessoa andar no caminho reto. Mas isso você não pode pôr na tua agenda. Não pode ser com que você leve o exemplo do pastor para a tua vida. Leve um exemplo de Deus. Leve um exemplo de Jesus Cristo. Leve um exemplo da vida cristã. Agora não é razão de voltares a ir à sua igreja porque a pregação do pastor não ouve bem. Você tem livro? Claro, tens. Então tu vais acompanhando e as escrituras mencionadas cada dia, cada palavra que Deus quer declarar na tua vida cada dia. Se te toca, renuncia, transforma, siga Deus, carregue a cruz e siga Ele.
Quem poderá mais no teu lugar? Quem poderá mais? Procure o justo sobre esta face da terra, que não os encontrará. Não encontrará. Pois vamos ouvir 1 Timóteo 5,17. Aleluia. 5,17. Oh meu Deus. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham a palavra e na doutrina. Glória a Deus. Estás a ouvir? Tu estás a perceber, oh meu irmão? Estás a perceber, minha irmã? Então, sejam dados dupla honra àqueles pastores que pregam a palavra e vivem a palavra e andam no caminho de Deus. Assim são pouco, ação. Mas a palavra é que salva. Tu que estás a ouvir a palavra é que salva. Não olhar para o pastor, isso não salva. Apreciar o pastor não salva. Semelhar-se ao pastor não salva. Seguir o pastor não salva. A obedecer o pastor. Ele te diz o mal, tu obedece. Te conta uma fofoquinha, tu aceita. Então isso também não salva. É preciso que você esteja ao caminho de Deus, conheça a Escritura e saiba de onde vais, para que Deus venha te iluminar. E a graça e o poder de Deus seja contigo. Amém. Glória a Deus. Então vamos vendo que existem pastores bons, existem pastores fiéis, existem aqueles que pregam e vivem na doutrina, que praticam a palavra, que vivem na palavra, que seguem a palavra. Aí, e o seu exemplo tem que buscar a Jesus, a Deus, ao Pai Supremo. Amém. Glória a Deus. Então esta palavra, meu querido, meu irmão, mais uma vez que Deus queria liberar sobre a sua vida. O seu estar, o seu ficar em casa, o seu abandonar ir à igreja, a sua discordância, a sua inconcordância, a sua separação, o seu desaparecer no mundo cristão, amado, não tem uma justificação quando chegar o dia. Aleluia. Não tem uma justificação. Não há uma desculpa nenhuma. Porque aquele que está consigo ao seu lado, sentado no banco da igreja, ele também é um pecador. Então tu não espera sempre o melhor daquela pessoa. Amém? Mas sim, ore para que Deus sempre esteja no caminho de cada um de vós. Pensa para ti, para ele, para com todos. Assim como um pastor também, quando é tentado, cai como um homem. Assim como nós vimos aqui. Sim, você se pergunta, o Saulo era um assassino? É claro, ele é. Mas ele passou a pregar a palavra de Deus corretamente. E mostrar não só correto vivendo a palavra, ele abandonou completamente o mal. Assim como Jonas, tentando fugir da palavra de Deus, não conseguiu, ele foi arrastado novamente pelo peixe até o lugar de Nínive para poder pregar a palavra de Deus. Moisés era um assassino, ele não poderia voltar no Egito, porque lá no Egito ele estava esperando, ele estava lá, se voltar era bem, era morte. Mas também mesmo com isso, glória a Deus, Deus tirou o seu inimigo à rua, tirou o seu inimigo no lugar e colocou de volta Moisés para salvar o povo do Egito para Canaã. Glória a Deus. Pedro também. Olha, Pedro, quando Jesus Cristo ressuscitou e eu os seus, ele disse que guarda o meu povo, não quero nenhum que pereça, vim para salvá-lo. Mas para quê? Para o Pedro, aquele que o negou 3 vezes, aquele que cortou a orelha daquele servo mau que vinha prender Jesus Cristo. Amém? Assim como não é aquele que terminou deitado e sendo visto a sua nudez com seus filhos. Estava lá. Assim como um Abraão que disse para sua esposa, é minha irmã, mentindo para ganhar o quê? Para ganhar a vida. Mas Deus estava lá. Deus está te vendo. Não importa quem passa mensagem para ti. O pastor é mau. É mau sim. O pastor é o ateu. Eu descobri que ele mente. Ele mente, o pastor sim. Eu descobri que o pastor também namora. O pastor se namora sim. Mas a palavra bíblica diz a salvação é individual e ninguém vai aos céus sem passar ao filho. E ninguém chegará ao filho sem que o pai permita. Então a sua salvação não está comprometida com o pastor, mas sim pela palavra. Ei, filho de Deus. E é a palavra de Deus que vai te livrar disso. E é a palavra de Deus que vai criar teu espaço dos Deus. E é a palavra de Deus que disponibilizará a sua oportunidade mais uma vez de contemplar a face de Deus. É a palavra do Senhor que vai sim te garantir aquele espaço que Jesus Cristo foi criar. Foi sim preparar na casa de Deus. Amém? Não é o pastor mau, não é o pastor bom.
Então tira-se da sua cabeça. Tira-se da sua cabeça que na igreja é o seu inimigo. Ao tal, você não vai buscar ninguém naquele lugar. Vai ir naquele lugar, você vai buscar a graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez. Estão a sua casa. Sem pedir permissão nenhuma, você que ouviu a palavra, não por acaso que estás aqui. Fala que o pastor Abel da África, Moçambique, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Estamos aqui também em progresso com o programa Asimo, que é um projeto Asimo de apoio às crianças que necessitam. Estamos aí passando sempre com contato e tudo mais. Quem puder apoiar, tem lá o nosso Pix também, quem puder apoiar e apoie, que Deus abençoa a sua vida. Não vou dizer que é a partir do seu apoio que tu vais alcançar a salvação também, não, mas ame o seu próximo. Quando alguém precisa bater a sua porta, assim pode o atender, amém? O atenda com amor e sabedoria, amém? Que Deus abençoe a todos meus queridos amados. E nessa tarde, neste belo dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, abençoe os seus sonhos e as suas jornadas e te libere, aleluia, te liberte, te desmanche dessa corrente que tu estás aprisionada. Que esta preocupação não permaneça sobre a sua vida, seja libertada em nome de Jesus. Hoje, sobre esta palavra, tu estás sendo resgatado, estás sendo transformado, estás sendo convidado. Esse é o convite que veio especialmente para a tua vida, que é o convite que especialmente foi deixado à sua porta. E esse convite veio especialmente à sua tela. E esse convite está especialmente tocando a sua vida, para que você volte de novo e sirva a Deus. Deus sente falta de ti e precisa de ti no seu lugar lá. Precisa que você esteja lá. Precisa que você esteja naquela cadeira de sempre. Precisa que você esteja fazendo aquela obra de sempre. Precisa que você esteja lá cantando, servindo a obra, limpando a igreja, preparando as cadeiras, preparando o microfone, assim como pregando, assim como evangelizando. Precisa que você cante o coral, precisa que você esteja lá e faça a sua parte. Deus é bom. Se você é missionário, precisa que você esteja a ajudar as crianças, seja os jovens, qualquer que seja o projeto. Deus abençoe a sua vida. Eu fico aqui na paz e a graça de Deus e tu também. Não saia do escuro e entenda a grandeza de Deus. Bem-vindo ao canal Projeto Asimo, África, a tua palma da mão. A verdade dos ministérios, evangelho e obra missionária. O mistério da profecia, cultos de libertação e relação entre África e Brasil. Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Inscreve-se e não se arrependerá.